Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todos estejam se cuidando, que logo isso tudo passe, que a gente volte logo para a sala de aula. Hoje eu vim falar com vocês sobre o conteúdo que nós começamos antes das nossas férias, que falava sobre a colonização no continente americano, tá? Então, eu vou explicar para vocês sobre a colonização e os povos pré-colombianos, e no final da aula vai estar disponível para vocês um link de um questionário, uma atividade avaliativa que vocês vão fazer com o material de vocês, e ela é online. Vocês façam ela pelo Google Forms, que é o link que eu vou mandar para vocês. Vocês vão responder ali e já vai direto para mim, para o meu e-mail, né? E essa atividade ela será avaliativa para a gente fechar a nossa nota do primeiro trimestre. Tá? Então, para a gente começar, a gente estava vendo agora, pessoal, que no continente americano já havia um povoamento antes de começar a exploração das regiões americanas. Os povos que viviam aqui, eles eram chamados de povos pré-colombianos. Por que eles ganhavam esse nome? Porque eles já estavam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Dentre os povos pré-colombianos, que nós tínhamos vários espalhados pelo continente, a gente pode destacar esses três aqui embaixo. Ó. Os astecas, que viviam na região da América do Norte, principalmente ali da região do México, da cidade do México. Os astecas, eles contribuíram muito, deixaram uma herança muito boa nas questões relacionadas à arquitetura, relacionadas à montagem do calendário. O nosso calendário, ele é baseado em partes no calendário asteca, que usava as fases da lua como base para a montagem. Os astecas também, eles desenvolveram várias técnicas agrícolas, como desenvolvimento de plantações de milho, trigo, criações de animais, e essas heranças ficaram e a gente foi melhorando e utiliza até hoje. O segundo grupo são os maias. Os maias, eles viviam na região da América Central, pessoal. Esses povos maias, eles também contribuíram muito para a arquitetura, principalmente por causa daquelas grandes pirâmides que eram encontradas lá, que tem até hoje. Contribuíram na astronomia, na matemática, também com técnicas agrícolas e em organizações sociais também. O último grupo são os incas. Os incas viviam aqui na nossa região, na América do Sul, mas não na região brasileira, sim na região onde hoje é o Peru, tá, pessoal? Os incas, eles viviam aos pés da Cordilheira dos Andes, então eles desenvolveram diversas técnicas agrícolas, entre elas canais de irrigação, aonde eles conseguiam levar as águas dos rios para regiões mais distantes para poder irrigar principalmente o quê? Para poder irrigar as suas plantações. Então eles desenvolveram diversas técnicas que nos ajudaram muito, além de criações de animais, produções têxteis, ou seja, usar a lã dos animais para produzir vestimentas. Então as contribuições elas foram muitas. Esses povos eles eram chamados então de pré-colombianos, porque eles já estavam aqui antes da chegada do Cristóvão Colombo. A gente sabe que o Cristóvão Colombo ele chegou na América em 1492. E aí começou um período de colonização do continente americano. O que a gente não sabe é que a América ela passou por dois tipos de colonização. Uma chamada de colonização de povoamento e outra chamada de colonização de exploração. Essas regiões a gente consegue diferenciar, por quê? Porque hoje a gente consegue visualizar que as áreas que tiveram o povoamento hoje são as áreas ricas do continente americano. As áreas que tiveram a colonização de exploração hoje são as áreas mais pobres, mais subdesenvolvidas. E a gente vai entender o porquê isso aconteceu. Para começar, aqui nós temos a colonização de povoamento. Quem é que fazia a colonização de povoamento? Os ingleses e os franceses. Tá? Aonde que foi exercida essa colonização? Essa colonização ela foi exercida na região dos Estados Unidos e do Canadá. No que se caracterizava esta colonização? Primeiro, a mão de obra ela era uma mão de obra familiar. Então eles incentivavam a vinda de famílias para trabalhar na exploração da terra.
né, para não usar tanta mão de obra escrava. Eles se preocupavam em desenvolver a colônia antes de começar a fazer a exploração. Então eles começavam a construir estradas, casas, igrejas, criar uma estrutura para poder se viver, para depois começar a fazer a exploração. O que isso deixava nos países? Quando eles ganhavam independência, eles já estavam prontos, eles já estavam todos estruturados. E isso deixava uma herança de desenvolvimento. Então, por isso que os países que tiveram uma colonização de povoamento hoje são desenvolvidos, que são os dois países ricos da nosso continente americano, da América, que é os Estados Unidos e o Canadá. Já a colonização de exploração, pessoal, ela era exercida principalmente pelos portugueses e pelos espanhóis. Aonde que a gente viu esse tipo de colonização? Na região do México, da América Central e da América do Sul, aqui onde fica o Brasil. Essa colonização, ela dava prioridade à metrópole, ou seja, aos colonizadores. Então, eles vinham para cá, para as colônias, somente para explorar as riquezas e enviar para a Europa. Não se preocupavam em desenvolver muito a colônia. Eles usavam uma mão de obra escrava para fazer todo esse trabalho. Então, já que a colônia não se desenvolvia estruturalmente, as pessoas que viviam nas metrópoles, na Europa, não tinham muito interesse de vir para cá, justamente porque esses países, essas colônias não tinham uma estrutura para se viver, né? O que acontecia? Quando esses países ganhavam independência, eles precisavam se estruturar totalmente, e isso atrasava muito o desenvolvimento. Por isso que a herança deixada por esse tipo de colonização é a herança do subdesenvolvimento, né? Então, o nosso continente americano, ele acabou sendo dividido pelos tipos de colonização. A área mais rica, mais desenvolvida, teve uma colonização de povoamento. E a área mais pobre, subdesenvolvida, de exploração. Esse tipo de colonização, ele criou uma divisão dentro do nosso continente, que é a divisão histórico-cultural. A parte que teve colonização de povoamento, Canadá e Estados Unidos, ela é chamada de anglo-saxônica. E o restante da América, que vai do México, América Central e do Sul, que tiveram uma colonização de exploração, é chamada de América Latina. Tá? Pessoal, basicamente eu fiz aqui um resumo sobre todo o processo de colonização e os povos que já viviam aqui. Tá? Agora vocês vão estar disponíveis o link para vocês aqui do Google Forms, onde vocês devem clicar no link e já vai abrir direto as questões para vocês responderem, tá? Isso é uma atividade avaliativa para o primeiro trimestre. A partir do momento que vocês responderam todas, vocês enviam, ela automaticamente salva e eu recebo, ok? Não esqueçam de preencher o nome completo e a turma. Um beijo, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!